Como é que você vê essa criação dessa CPI? É caso de uma CPI, Thales? Isso vai resolver alguma coisa? Isso vai ajudar? Como é que você está analisando? Ajuda. Antes eu queria só fazer um paralelo, que eu ia perguntar ao Casão, se ele não vê paralelo nisso, que é o seguinte: o caso das joias, o que o Bolsonaro disse? Eu não sabia que eu não podia ficar com as joias. E depois o advogado dele cobrou do TCU que informe quanto que pode ficar, quanto que não pode ficar. Quer dizer, ele não sabia que eram joias de milhares e milhões de dólares e que ele não podia ficar. E aí você tem o exemplo do governante para os outros. Está aí essa cara de pau desses jogadores com esse tipo de resposta. Eu não sabia que era ilícito, que eu não podia roubar no jogo. Isso é uma coisa, né? Primeira coisa que eu acho que é um absurdo e que tem um exemplo de cima. Segunda coisa é que a CPI ela vem no momento em que todo mundo quer, a oposição e o governo. Por quê? Porque tem a outra CPMI, que é a CPMI dos atos de 8 do 11, 8 do 1, 8 de janeiro. O governo não quer a CPI porque acha que ela vai atrapalhar o andamento da política, vai ficar discutindo política, etc., e a oposição tentando entrar com uma narrativa. E a oposição também não quer mais a CPI porque já viu que não tem maioria e que vai sobrar para ela. E aí é bem provável que essa CPI saia mesmo e que ela acabe até sendo importante para pegar esses casos, para expor esses casos, que, olha, não dá para o cara dizer que não sabia que era ilícito pegar, trazer as joias lá do sheik e dar para a primeira para a esposa e levar para casa. Não, não pode, né? Você acha que essa CPI é necessária, Casão? Como é que você está vendo a criação dessa CPI? O que ela vai conseguir esclarecer em relação a isso? É caso do político investigar isso? Qual é o interesse deles em investigar isso? Não, eu acho que, a princípio, é um caso de polícia, investigação policial, né? Você ir atrás, identificar quais são os caras que oferecem o dinheiro, quem está fazendo essa aposta e quais jogadores estão envolvidos diretamente nesse esquema criminoso. Eu vejo por aí. Eu vejo uma atitude mais direta, mais radical, mais rápida, né? Porque você não pode ficar observando, discutindo e a coisa rolando, porque não vai parar de rolar. Agora, eu até escrevi na semana passada, assim, eu vejo um jogo de futebol, não dos grandes times, mas um jogo de um grande time com outro mais médio tal, eu olho, eu fico olhando, assim, eu desconfio de lateral, eu desconfio de alguns escanteios, eu desconfio de algumas faltas, sabe? Você começa a desconfiar, porque antes, quando você achava que tudo era honesto, você não percebia nenhum tipo de coisa que poderia ser diferente do normal, até para um cara que é jogador de futebol. Eu olhava e nunca percebi. Eu achava que era erro. Pô, o cara bateu mal na bola. Pô, o cara não tem boa técnica. O cara não sabe, pô, não treina fundamento. Era isso que eu pensava nos jogos, né, que eu assistia. Agora não. Além disso, vem a desconfiança de um esquema de apostas, porque o cara tem que fazer aquilo mesmo, sabe? Isso aí tira um pouco o crédito, né? Se não acabar rapidamente, se isso não for adiante com velocidade, o campeonato de 2023 brasileiro ele vai perdendo a credibilidade. Né? Vai perdendo a credibilidade. Ok, pô, é cartão amarelo, é só cartão vermelho. Gente, não é só. Está sendo pago para fazer aquilo e o jogador de futebol sabe muito bem que ele não pode receber dinheiro de fora para nada relacionado ao jogo que ele vai fazer. Isso é muito claro. Não existe não saber. Não É, é, existe não saber. É, é Hã? muito óbvio isso. É tão chocante ouvir isso. Porque assim, não sabia. Quer dizer, você pode. Como você não sabia que não pode receber dinheiro pra ganhar um cartão amarelo pra fazer um gol contra? Como você não sabia disso, gente? É ridículo. É chamar a Não, gente de idiota. Assim, você se sente sim, idiota, exatamente. né? Não, e eu como ex-jogador, eu me sinto envergonhado, sabe? Porque, cara, não, você aprende na essência que você é competitivo, você quer ganhar o jogo. Você não tem que receber dinheiro para fazer nada dentro do campo, a não ser ganhar o jogo, sabe? Você recebe o seu salário, cada um tem o seu nível técnico, cada um está no seu time, cada um tem seu teto de pagamento, mas você recebe para fazer aquilo, você recebe para jogar, para tentar ganhar, para evitar um gol, para fazer um gol, para não tomar um cartão amarelo, para não ser expulso. Você está recebendo
exatamente pelo clube para não fazer isso, né? Que o cara está sendo pago para fazer de pessoas de fora do futebol.